Muito bem, os pastores são estes, 2014, com o pastor Rogério Goulart, que está aqui ao meu lado. Sempre uma alegria, né? Bem demais. Bom demais. Graças E o pastor Guerra, vamos ver se em 2014 ele faz o gesto dele, fez dali. 2014, para arrebentar, né? Não, pastor Guerra? Benção. Que benção demais. Esses dois aqui sempre traz muita alegria para a gente. E o tema de hoje é um tema para te abençoar mesmo, com força. Olha, encontrando paz na presença de Deus. Que legal esse tema, pastor Guerra, pastor Rogério. Eu quero fazer uma pergunta diferente hoje. Por que desse tema? Por que vocês pensaram nesse tema? O que Deus direcionou a esse tema? Porque é início do ano, né? Início de ano é importantíssimo a gente poder ter paz em Deus para podermos olhar para o ano de 2014 com perspectivas, né? De nós podemos achar, estar no centro da vontade de Deus. E no momento que nós estamos no centro da vontade de Deus, o primeiro sintoma é paz, né? Paz porque você está cumprindo um propósito, um planejamento do Senhor, um sonho que Ele já sonhou antes da fundação do mundo. E isso é mais do que importante. Porque no início do ano, muitas vezes as pessoas começam a colocar alvos, metas, projetos e aquela motivação, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Mas muitas vezes vai passando os meses, os dias, e aí já começam a vir os impedimentos, começam a vir os entraves, as situações muitas vezes que vão desanimando. E por isso que nós precisamos estar assim, no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que o Senhor sonhou e planejou para nós. E a melhor coisa é nós experimentarmos a paz que só Ele pode dar, né? Amém. A paz Amém. que Ele dá, não que o mundo dá. Né? Amém. Ele fala sobre isso. E como no ano passado, você pode participar nesse ano também. Então você pode mandar o seu tweet para @Clínica da Alma, que é o meio fácil para a gente ler os seus twitters aqui. E também você que está assistindo ao vivo, pode mandar na @de tudo um pouco TV. O telefone para participar, 3209-3301, digita a opção 1, deixa a sua mensagem, ela vai chegar impressa aqui para a gente. Lembrando também que o Clínica da Alma é um ministério super abençoado, que atende as pessoas lá. E a partir de hoje, né, pastor Guerra, já está lá funcionando? Então já está funcionando nesses endereços que estão passando aqui embaixo, já estão em atendimento a todo vapor, os voluntários já foram para a praia, já voltaram e agora estão lá servindo com amor. Então você tem perguntas para fazer, pode mandar, você tem dúvidas, o assunto é tão vasto, você tem às vezes depressão, está com tristeza aí profunda, se sente rejeitado, não importa o que você sente, importa como você vai sair. Então manda a sua pergunta para eles e nós vamos aqui fazer para eles responderem e te atender. Eu queria aproveitar, Maurício, assim, que a gente está começando o programa, eu queria fazer assim, alguns agradecimentos assim, e mencionar algumas pessoas amadas que têm nos assistido direto. Né? Uma delas é a pastora Vera e a pastora Vastic lá no Mineirinho, disse assim, olha, eu tenho assistido vocês lá e tal. Manda um abraço, então tá aqui o abraço a vocês, essas pastoras amadas, guerreiras do Senhor. Somos muito amigos e viajamos, ministramos juntos várias vezes, de alguns anos, né? Então, nosso carinho, nosso apreço pela vida de vocês. Tem uma irmã muito querida que mora lá em Montes Claros, que é a Verinha, a Vera Cristina. A Verinha está sempre assistindo, ela manda algumas menções no Twitter, no Facebook também, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, viu, Vera? Você é uma preciosa do Senhor. Muito joia mesmo. E eu sei que tem muitas outras pessoas, mas essas três especificamente... Tem eu, Jean, Luciano. Tem você. Pastor Guerra, você sempre traz aí uma vasta lista de conhecimentos para nós aqui. Amém. Então, por favor. Eu trouxe aqui o tema, né, tá dentro desse salmo. Salmo 46, né, vocês já leram aqui, né, no início daquela campanha dos 100 salmos. Sim. Aí, né? E ele faz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra.
Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Não é? Nós temos... a gente começa o ano assim, muitas vezes a pessoa começa nesse segundo dia do ano, ela fica preocupada assim, eu tenho coisas para pagar, escola, IPVA, IPTU, né? E a pessoa já acorda com essas preocupações. Coloca nas mãos do Senhor, né? Eu lembro que eu li um livro de um pastor americano que ele colocou uma coisa interessante. Ele falou que ele acordava, ele tinha duas opções. Ou ele tinha paz durante o dia, ou ele não tinha. Então ele escolhia primeiro ter paz durante o dia e durante o ano. Então todos os dias ele tinha essa opção. Ele acordava e falava, ou tem paz ou não tem. Então eu vou escolher ter paz. E ele fazia tudo para que tivesse paz durante o dia. E confiando no Senhor, né? Colocando a esperança no Senhor. Então, faça uma oração hoje, coloque a sua vida nas mãos de Deus, né? Se está difícil, você sabe que as coisas não estão fáceis, coloca nas mãos de Deus. O Senhor vai direcionar a sua vida e tudo vai caminhar. E não só a questão, o pastor falou aí, a pessoa tem conta para pagar, etc. e tal, a grande maioria talvez perde a paz por questão financeira. Mas tem aqueles casos que a pessoa não tem esse tipo de problema, tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem casas excelentes e tal, mas não tem paz porque dentro de casa não tem relacionamento, não tem amor, ou tem uma enfermidade, alguma situação assim, né? E aí, e encontrar paz na presença de Deus não é necessariamente fala de um lugar geográfico, né? Mas fala exatamente de um estado de espírito, né? Que a gente pode pensar. E esse texto que o pastor Guerra mencionou, no Salmo 46, ele fala justamente que a figura do Senhor. Ele começa no início do versículo dizendo que o Senhor é o nosso refúgio. Não é? E muitas vezes as pessoas estão assim buscando se refugiar em coisas ou circunstâncias, não é? E não consegue permitir que a sua alma seja refugiada ou esteja refugiada pelo Senhor, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Né? Então, essa é uma perspectiva que nós precisamos entender, porque muitas vezes não são os bens materiais que vão nos dar a paz, não é estar tendo em sua volta muitos amigos, muitas pessoas, mas é algo que vem de dentro para fora. Não é? E isso que é a mudança, isso que é o diferencial nas nossas vidas, né? Verdadeiramente nós temos paz, e essa paz é o que diz o texto de João 14, dizendo, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo dá. Né? E o que o mundo oferece? Ou seja, isenção de guerras. Mas a paz que o Senhor nos dá é em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às dificuldades e às lutas. É uma paz diferente, que é uma paz que dá aquele sentimento, o sentido, aliás, de pertencer a alguém mais forte do que você, que diz, eu estou contigo, eu estou no controle, eu te cuido, eu te protejo. Talvez encarar a situação, por exemplo, da perspectiva de Deus, seria uma forma da pessoa encontrar paz também, ao invés da pessoa ficar tentando buscar subterfúgios, né? A gente falou aqui do refúgio, mas a pessoa às vezes busca subterfúgios em outras coisas, para que ela possa realmente ter o êxito nessa busca da paz, seria encarar... Interessante porque a paz que o Senhor nos dá, ela está alicerçada numa pessoa, que chama-se Jesus. Então, é Ele que é o príncipe, como você falou, Maurício, no início. Né? Ele é o príncipe da paz. Então, no momento que esse príncipe da paz vem habitar dentro de nós, fazer morada no nosso coração, então a gente começa a perceber que aquelas coisas que nós achávamos que eram intransponíveis, difíceis demais de enfrentar, de encarar, já não são tão assim. Né? Aqueles muros já não são tão assim intransponíveis, né? Existe uma perspectiva diferente, que é, ou seja, essa habitação do Espírito Santo de Deus. E é isso que a gente tem procurado falar, ou seja, nós temos ministrado aqui na Clínica da Alma assuntos e temas, mas a gente sempre está enfatizando que quem pode transformar e vai transformar a sua vida é o Senhor, através do seu Espírito. Agora, pastor, você citou algo muito interessante, que a paz
em meio às turbulências. E muita gente pode estar escutando em casa e dizendo assim, você não sabe o que eu estou passando uma situação dificílima, de muita luta, e eu não estou conseguindo encontrar essa paz. Qual que é o segredo, vamos dizer assim? Eu não acredito que é um segredo, mas qual a dica? O que a pessoa precisa fazer para que ela encontre paz em meio à turbulência? Uma pessoa que já conhece a Deus, mesmo as pessoas que estão na igreja já conhecem a Deus, elas não conseguem ter paz em meio à turbulência. Por que ela não consegue ter essa paz? É uma coisa interessante, porque essa pergunta que você fez, ela traz assim uma perspectiva, são muitas situações. Sim. Muitas vezes, na maioria das vezes que nós temos lidado aqui, lá na Clínica da Alma, é a questão que as feridas que a pessoa experimentou na sua vida, na sua infância, na sua adolescência, leva a pessoa, então, ela muitas vezes assumir o controle das situações, das coisas, porque ela não quer mais se sentir ferida, machucada por N situações. Né? A gente muitas vezes falou aqui sobre rejeição, mas não é só rejeição, são várias outras situações. Então a tendência natural da pessoa, eu não quero mais passar por essa dor novamente, não quero me sentir rejeitado, abandonado, ou seja, qual for a situação. Então a pessoa assume uma postura de assumir o controle da sua vida, da sua história. Então, já que eu não posso confiar em ninguém, então eu vou fazer a minha história. E a gente ouve muito falar isso, né, na sociedade que nós vivemos. Você tem que fazer a sua história. Embora a gente entenda que tem a nossa parte, mas a grande parte é meu relacionamento com Deus. Então, o que precisa acontecer? Você precisa abandonar as rédeas. Você precisa, início do ano, você precisa puxar o freio de mão do seu carro, o carro da sua história. Saia do volante do carro, passe para o banco do passageiro e esse que talvez que está sendo conduzido, que é o Senhor dentro da sua história, pede para que Ele assuma o controle e Ele assuma e estabeleça a velocidade, a direção necessária para a sua vida. Não é? Uma vez eu tive um sonho que eu estava num barco. E barco sempre teve muito ligado comigo durante muito tempo na minha vida. Eu tive ligado a barco, remo, essas coisas que eu pratiquei na minha vida. E eu tive um sonho já morando aqui em Belo Horizonte que eu estava num barco. E esse barco ele estava assim andando por um lago e era escuro. Só que eu estava segurando as margens, as bordas, melhor, do barco e eu via que o barco ia fazendo assim, ia desviando de tocos, águas-pés que tinham ali naquela lagoa, mas eu não via quem estava conduzindo. Né? E uma coisa que eu estava tenso e preocupado, e uma coisa que só eu ouvia falar, diz assim, ó, descansa em mim, descansa em mim. Né? Então eu entendi naquele sonho, porque eu estava passando um momento de tribulação na minha vida, que o timoneiro era o Senhor. Ele estava no controle do motor e desviando dos obstáculos que tinha nesse lago. Eu creio que muitas vezes nós estamos assim tão, sufocados, apertados por circunstâncias da nossa vida e a única coisa que a gente consegue enxergar é o escuro, né? Ou seja, a noite e a gente consegue perceber uma válvula de escape. Mas eu quero dizer que nós temos um timoneiro em quem nós podemos confiar e depositar a nossa expectativa, sabendo que Ele sabe para onde está nos conduzindo e que velocidade Ele quer dar na nossa vida. Amém. Para isso, você tem que sair do controle da sua vida. Decida isso. Muito boa dica valiosa. Até algumas participações aqui, pastor Rogério, pastor Guerra, Ana Maria de Belo Horizonte, que eu gostaria de agradecer pela programação e dizer que vocês são uma bênção na minha vida. Que Deus abençoe e continue usando vocês em nome de Jesus. Daí ele coloca ainda amém, amém. A Rabi Patrícia de Viçosa, quero mandar um abraço a todos os apresentadores, eles têm sido bênção na minha vida. Que Deus continue os abençoando. Por favor, mandem um beijo para todos da Igreja Nova Vida, Nova Unção. Um beijo, um abraço, um cheiro para todos da Igreja Nova Vida Nova Unção que participa aqui direto com a gente. Direto eu vejo esse nome, Igreja Nova Vida Nova Unção aqui. Que benção, obrigado pela participação. Espero que a gente tenha abençoado vocês. Uma tal de Vera Cristina coloca aqui, pastor Rogério, no Twitter. Ô, meu pastor, me emocionei agora. Puxa vida, que precioso receber uma bênção do Pai vindo da sua parte. Estou sendo ministrada nesses tempos através do Senhor e também do pastor Guerra. Jesus lhes dê grande bênção e unção diárias.